estar aqui com vocês nesta noite. Eu queria primeiramente agradecer o nosso amigo aí, Franklin, que nos fez esse convite especial para estar aqui com vocês. Esse ano foi especialmente importante quando ele fez esse convite, falou do livro, né, de Joana, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que esse ano eu me interessei a fazer um curso de formação em psicanálise clínica, sabe? Então, eu estou aí nessa busca, né, de julho, na área de psicanálise, para entender um pouquinho e a gente ver quando fala da psicologia profunda, o quanto tem relação com o estudo da psicanálise, né? E quando a gente tem a oportunidade de ter e fazer esses paralelos no estudo com o Evangelho de Jesus, principalmente com esse olhar de nós mesmos, nós entendemos muito da relação da ciência com a religião, né, que nós estudamos. Acaba que a psicanálise, ela para o entendimento que a gente tem até agora, que ela para no nascimento, e a gente, com o espiritismo, a gente entende aí que muitas das questões que nós trazemos e que nós temos vão muito além disso, né? Muito além dessa nossa existência. E esse capítulo, a busca, ele traz muito a respeito disso, né? A respeito de nós mesmos, a respeito do que nós estamos tendo aí como prioridades na nossa existência, né? Nessa nossa encarnação, e o que nós estamos buscando, né? Jesus esteve conosco e disse, né? Buscais e achareis. E aí, este capítulo nos remete justamente a essa reflexão sobre o que nós estamos buscando na nossa existência, né? O que nós estamos esperando da nossa existência. E aí, para a gente iniciar essa reflexão de forma colaborativa, né? Eu trouxe uma fábula que conta que certa vez um homem andando, né, pela estrada do deserto, ele foi numa viagem e ele não esperava que a estrada que iria percorrer era tão longa assim, e acabou que ficou com fome, ele já não estava prevenido e já tinha passado muito tempo de que ele já estava nessa caminhada, nessa viagem, buscando conhecer um novo local. E aí, ao longo do caminho, ele começou a ver, tinha muitas árvores, né? Era uma floresta, e ele começou a ver muitos frutos e começou a procurar algo que pudesse acalmar o seu estômago, né? Acalmar ali a fome que ele estava. E ele viu uma árvore com frutos lindíssimos, enormes, suculentos, mas estavam muito altos e difíceis de alcançar. E aí ia dar muito trabalho. Por isso ali ele se lamentou e blasfemou da sorte, né? Porque ele achou aquilo que ele queria para acalmar a sua fome, mas só que estava um obstáculo muito grande, ele poderia se machucar para alcançar aquilo. E continuou sua caminhada, mesmo com fome, lamentando porque não conseguia, que tudo para ele era muito difícil, né? E aí, sentado na beira da estrada, ele se deparou com um homem embaixo de uma árvore na sombra, comendo daqueles frutos suculentos que ele tinha visto. E aí ele parou e viu esse outro viajante e perguntou como é que aonde o viajante tinha encontrado e conseguido aqueles frutos. E ele disse que tinha uma árvore logo lá atrás, no caminho, que tinha esses frutos e que foi lá que ele conseguiu. Só que o homem percebeu que ele estava também cheio de arranhados, né? Ele falou assim, mas lá estava muito difícil de pegar. Olha você está todo arranhado pelo seu corpo, cheio de arranhões, sangrando. E aí o homem disse, valeu a pena, porque os frutos estão muito saborosos. E aí, diante disso, nós trazemos uma reflexão em relação à nossa existência, né? Quantas vezes nós temos no alvo aquilo que nós queremos, mas nós achamos que vai ser muito difícil, né? E realmente é muito difícil, né? Quando nós colocamos como alvo encontrar a paz, por exemplo, olha o tanto de convites de festividades
que nós precisamos de abdicar para estar aqui no sábado às 18 horas para poder falar sobre Jesus, por exemplo. E isso na nossa vida acontece a todo momento. Muitas das vezes nós trazemos aí, colocamos um alvo a ser alcançado, seja uma felicidade, seja paz, seja um equilíbrio, ou seja mesmo a conquista de bens, né? E muitas das vezes, de bens de saúde, muitas das vezes nós não queremos passar pelas dificuldades do aprendizado, pelas dificuldades do caminho. E aí, neste capítulo, Joana de Ângeles nos traz trechos que são os trechos que a gente vai utilizar nessa análise e reflexão dessa noite, que nos remete muito a esse olhar para dentro de nós, essa reflexão. Agora, no final do ano que nós começamos, né, a fazer o balanço do que foi o nosso ano, e já começamos também a fazer aí a listinha de promessas do que nós vamos fazer para 2023. Este capítulo, então, em 3:12 foi providencial a escolha, né? Que é bem no período em que nós estamos justamente fazendo esse balanço, nós refletimos aí junto a Joana de Ângeles, o que nós estamos buscando, né? E ela diz: à medida que o ser adquire consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares se torna inevitável. Conquistado um degrau, outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Ela nos traz, então, que à medida em que nós, enquanto espíritos encarnados, vamos adquirindo aí a consciência da realidade, o progresso, a lei de progresso, ela é inevitável, né? Nós vamos a cada passo buscando e ainda aprendendo. Nós vamos a cada passo em conhecendo e mudando as nossas atitudes. Por isso que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, disse: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Olha que bênção Jesus em nossas vidas, né? Tantos ensinamentos que o Mestre nos trouxe e ele nos traz todos essa fala com o verbo de ação e em momento nenhum ele diz, né? Peça e que cairá no seu colo, né? Ele diz: buscai e achareis, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Significa dizer que tudo que nós estamos pedindo no nosso íntimo, que nós realmente queremos almejar, cada um de nós aqui essa noite tem em seu coração, em sua consciência, e algumas vezes até de forma ainda inconsciente, porque não veio à luz, não veio à tona do ser consciente, aquilo que nós queremos encontrar e almejar, todos nós tendemos ao progresso, então todos nós tendemos a procurar e sentir o desejo de alcançar a sensação de plenitude, né, a sensação de suficiência. Jesus nos diz que nós encontraremos, desde que nós busquemos. Jesus nos diz que as portas serão abertas, né? As portas que nós procuramos e que nós queremos serão abertas, desde que nós batamos na porta. E para isso, nós precisamos de chegar até a porta, né? A gente não consegue bater numa porta sem estar com ela à nossa frente. E aí, Leonardo, pode falar. Não, é só um comentário dentro do que você falou, Daiane, que eu concordo demais, que essa questão de Jesus convidando a gente a tomar uma atitude, né? Assim, a ter uma ação proativa, né? E eu fico pensando no Evangelho aqui, em todas as passagens, né, de Jesus com algumas pessoas que representam a humanidade, né? Quando ele passa por um cego, o cego começa a gritar, o chamando, e o pessoal manda o cego
cala a boca, o cego grita mais alto ainda, né? A mulher com hemorragia, que ela toca as vestes de Jesus, e Jesus percebe que toca diferente, né? Zaqueu, muito baixo, né? Sobe numa árvore, né? Então a gente vê todos esses exemplos dessas pessoas que representam a humanidade, né? Elas buscando Cristo, né? Não foi um processo passivo onde ela foi uma via, vamos falar, de mão única, era uma via de mão dupla aí na relação delas com Cristo, né? Eu fiquei pensando em a gente, no nosso dia a dia, que às vezes acontece isso com a gente, né? Assim, às vezes quem tem uma postura imatura com a vida, né? Reclama muito, acha que ela é injustiçada, é justamente muitas vezes pessoas que esperam que as coisas aconteçam para elas, né? Sem que elas busquem, né? Que elas consigam entender o papel delas na vida e como que elas conseguem, dentro desse ambiente, trabalhar em prol do seu encontro com Cristo, né? Conseguir interpretar a Boa Nova de uma forma diferente, baseado também na experiência, né? Exatamente, e foi fantástica essa sua colocação, justamente por causa disso, né, o Leonardo, todas as curas que Jesus fez, em nenhum momento a gente vê relatos de que ele foi até algum lugar buscar um sofredor e fez essa cura, né? Em todos os momentos as pessoas iam até ele, né? A hemorroísa tocou na veste dele e ele disse, né, senti que de mim saiu uma virtude, né? Mas porque ela foi até ele. A passagem que Jesus disse que iria até a casa no final do dia, mas teve um membro ali da família que foi até ele pedir a cura para o seu filho. Então, em todos os momentos era isso, e por isso que Jesus dizia, né? A tua fé te curou, porque foi o ato de ir até ele, o fato de querer alcançar aquilo que é óbvio que junto ao magnetismo de Jesus, junto a toda a força que ele tinha energética, que promovia a cura, mas era nós que neste momento estávamos dizendo, estou pronto, estou preparado e eu quero, né, ter essa cura. Então, esse capítulo, Joana nos traz justamente isso, né, que à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos entendendo que depende de nós. E por isso, tantos que foram curados por Jesus, a gente vê nos próprios relatos que voltaram a adoecer, mas porque a mudança de atitude não foi verdadeira, né? Então, naquele momento, aquela mudança de atitude que tinha tido daria ali a possibilidade de cura, mas se volta aos vícios, se volta às mesmas más tendências, as dores da nossa existência elas acabam voltando, né? Então isso é muito. Se precisássemos de resumir essa exposição hoje, né, esse bate-papo nosso hoje deste capítulo, a gente poderia resumir nesta questão de que o movimento até Jesus, o encontro do que nós queremos e o que nós almejamos para a nossa existência, ele depende de nós, né? Ele depende de nossa ação. E aí, cada um busca com insistência algo, e nessa busca põe todo o seu empenho, suas energias, seus afãs e seus anseios. E o que é que a gente busca? Essa é a reflexão que nós convidamos para nos fazermos essa noite, esse grupo que está aqui, né? O que nós estamos buscando nessa nossa existência? Ser mais feliz? Possuir mais? Em síntese, ser mais do que se é. Porém, muitas das vezes preocupados com tal busca, esquecemos constantemente do que ela deve significar para a nossa vida. Porque às vezes nós ficamos tão paralisados no afã de buscar algo, que esse senso de suficiência, nós vamos conversar até um pouquinho mais sobre ele depois, ele nos é tirado. A gente para de se sentir suficientemente bom aquilo que nós alcançamos, né? A gente sempre quer algo mais. Então, a gente sempre se sente como se um vazio de que está faltando alguma coisa. Tende a ser natural por sermos espíritos ainda em evolução.
Então, como Joana nos disse, né, essa busca, ela torna inevitável conforme a gente vai melhorando, né, e vai aumentando aí a nossa evolução. Só que o que a gente tem que buscar também é o equilíbrio disso, né, do que nós estamos buscando para não virar uma doença, porque aí vira transtorno de ansiedade, vira fanatismo. Então, nós precisamos de ter esse equilíbrio, né? Se, por exemplo, alguém está com a sua casa vazia e quer ocupar todos os seus espaços com móveis e adornos, é lógico que, cumprindo esse desejo, ela vai sentir a necessidade e a vontade de se desfazer de um pouco daquilo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente não tem nada, né? Aí a nossa casa não tem nada, você fala, eu quero mobiliar a casa. E aí a gente começa e compra a mesa, e compra o sofá, e compra a rec, e compra mesa de centro, e compra tapete. Daqui a pouco a gente não consegue mais andar na casa. Aí qual é o desejo que a gente tem? Cadê aquele espaço que a gente tinha antes? De deitar no chão, das crianças brincar, não tem mais. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a desfazer das coisas que a gente conquistou, né? A gente trazendo isso para o material, que é mais fácil para a gente visualizar nesse estágio de evolução que estamos, né? Mas quantas vezes isso acontece também conosco em relação às nossas buscas pessoais, em relação às nossas conquistas profissionais, em relação às nossas conquistas familiares, que a gente tem esse desejo de estar sempre em movimento e sempre querendo alguma coisa. E aí, o que nós não podemos nos esquecer são o objetivo que nós realmente estamos na Terra, né? Eu acho que essa pandemia, esses últimos 2, que já estão se estendendo aí para 3 anos, nos fizeram e nos auxiliaram a progredir muito. Todos nós que conseguimos vencer aí, graças a Deus, encarnados ainda, esse estágio. Porque nós, de um dia para a noite, nós vimos que o lugar mais importante da nossa existência era a nossa casa. Mesmo que nós quiséssemos estar em shopping, estar em qualquer lugar, era o lugar mais seguro que a gente tinha, era o nosso lar. Que as pessoas mais importantes que a gente tinha eram aquelas que nós já tínhamos escolhido estar ao nosso lado, que moravam conosco, mas que muitas das vezes, na correria do dia a dia, a gente passava tempos sem ver, sem se encontrar e sem ficar juntos. E aí nos dá a tranquilidade de pararmos, porque foi um tempo que seria curto e acabou ficando longo, né? De parar e refletir o que Jesus sempre nos trouxe, da importância do nosso lar, da importância da nossa família, das nossas bases. Então, assim, longe de querer aqui dizer que trazer alguma alusão de que a pandemia teve algum benefício, não é isso, mas nós sabemos que nada é por acaso, nós estamos aí num planeta de provas e expiações ainda em progresso, e tudo que nos acontece, todas essas dificuldades são justamente para facilitar e para nos auxiliar neste progresso, né? E se uma lição que a pandemia nos trouxe foi justamente essa, da gente parar e falar assim, o que eu estou buscando? Né? Porque muitas das vezes nós que estamos aqui, espíritas, estávamos buscando o carro do ano, estávamos buscando a casa da praia dos sonhos, estávamos buscando a posição profissional ideal. E aí nós chegamos à conclusão de ver que nada disso faz diferença nenhuma na hora em que nos falam que, olha, você precisa de se olhar e ficar dentro da sua casa. Né? E aí, Joana, neste capítulo, ela nos fala, né? Ascende passo a passo em incessante desenvolvimento de valores que se tornam urgentes de conquistados, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. E nós nos perguntamos, né? Daí ascende os valores morais que nós precisamos de ter, né? E a pergunta que nós fazemos para reflexão é: quais os valores morais que nós já possuímos?
porque estamos aqui nessa existência curta ou longa, né? Muitos de nós vamos chegar aí, passar dos 100 anos, alguns de nós não, mas nós temos aí os valores morais a serem conquistados, e esses nós levaremos, né? Ei, Ale. Ale, pode Oi, falar. já te vejo aqui. Você está falando aí da pessoa comprar o carro, só buscar o carro, aquela coisa toda, mas nós vivemos um mundo material para alcançarmos a nossa espiritualidade, certo? Então, nós vamos abandonar buscar o carro? Não, de forma Né? alguma. Porque eu acho nessa busca do trabalho, né, para trazer o bem-estar para dentro de casa, né, para os seus, para si também, né, e na relação que a pessoa tem com as pessoas em todas as situações da vida, né, ela pode ir crescendo, né, ela pode ir mudando de carro, se ela quiser, a cada ano. Isso aí Claro, claro. isso aí é uma coisa ruim dela, que ela tem que abandonar nessa reencarnação, na Claro que próxima ou na não. outra, né? Sabe? Claro que não, né? Ao contrário, né, Ale? Isso é muito importante desde que, é o que a gente está tratando aqui, né? Os valores morais que estão vinculados a isso estejam tranquilos, né? O que eu quis dizer quando eu falei assim, essa busca do carro do ano é que muitas das vezes a gente, é óbvio, todos nós aqui queremos ter o carro do ano, é óbvio que todos nós aqui teremos que ter mais de uma casa, queremos ter uma casa confortável. Óbvio que muitos de nós com a casa confortável sofremos muito menos na pandemia de que quem morava num casebre, né? Então, assim, isso é fruto do nosso trabalho e que é muito válido, e que é muito importante, e que a busca ela é importante para isso. O que nós não podemos e o que nós entendemos que Jesus nos traz em relação a isso é não desenvolver o senso de suficiência. É não desenvolver o senso de que, ok, eu tenho que ter um carro confortável. Por exemplo, eu, para ir para o meu trabalho, eu demoro 2 horas no trânsito todos os dias. Ai, Então, assim, se eu tenho um carro confortável, se eu tenho um ótimo. carro automático, depois que eu pude comprar o meu, foi, assim, maravilhoso para mim, É, porque antes eu é, não podia. E, assim, perfeitamente entendido. não é uma situação que você vira e fala assim, ah, é luxo. Não, acaba sendo uma necessidade, mas só que não pode ser o motivo de revolta caso eu nunca mais consiga trocar o meu carro. Caso a vida me dê aí obstáculos e situações em que isso não é mais o importante. O importante é que eu consiga trazer ali o desenvolvimento daquilo que eu vou levar depois que eu sair da Terra, porque o carro não vai seguir comigo no caixão. Isso. Agora, as experiências vivenciadas, o aprendizado que eu tiver durante a convivência com as pessoas, isso sim, isso eu vou levar pós-túmulo. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. É o cuidado que a gente tem que ter, inclusive, como espíritos, porque muitas vezes a gente faz apologia à pobreza e ao sofrimento, né? E à dor. Muitas das vezes a gente acha que isso é o que vai fazer nós alcançarmos aí o progresso. E nós sabemos que Jesus nos explicou que não é o bem-aventurados, os aflitos, ou é quem realmente consegue fazer isso com aprendizado. Ei, Leonardo? Isso. Eu gostei muito do sentido de suficiência, viu? Essa minha interrupção aqui para te perguntar, eu vou guardar isso aí, esse sentido de suficiência. Muito bom isso. Mais para frente nós vamos falar até mais um pouquinho disso que eu trouxe, até o conceito, porque eu acho que vale muito a pena a gente estudar e aprender, sabe? Porque muitos dos nossos transtornos de ansiedade, eles se dão e eles perpetuam justamente por isso. Porque a tecnologia está tão rápida, o nosso desenvolvimento está tão rápido, o nosso progresso, inclusive espiritual, está tão rápido que a gente não consegue desenvolver aquela sensação de que, ok, eu posso mais, mas o que eu tenho hoje já está bom. Calma, não preciso de correr tanto, né? Não preciso Isso. de achar que nunca está bom. E aí, com isso, quando a gente começa
perceber e ter esse senso de suficiência, a gente começa a encontrar um estado que é difícil da gente conseguir no nosso dia a dia, que é aquele senso de plenitude, aquela sensação de que, assim, zerei a vida, de que realmente eu tenho tudo, e que Jesus nos traz isso, né? Quando nós buscamos Ele e nós entendemos isso realmente, a gente consegue, com o carro que a gente tem, com a casa que a gente tem, sentir essa sensação de plenitude, mesmo sabendo que nós podemos ter mais. E nem por isso a gente vai deixar de trocar de carro, nem por isso a gente vai deixar de trocar de casa, mas a gente vai saber que, ok, tá bom, assim, e o que eu conseguir mais vai ser bom também, né? Ei, Leonardo, Joia. desculpa, eu sou faladeira, viu, gente? Não, Mas eu tô adorando vocês estarem participando comigo aqui. não vai estar ótimo, é só um comentário adicional. O Alexandre, na verdade, fez uma provocação aqui, né, nessa questão que realmente é bacana. E quando você comenta sobre essa questão da dificuldade, né, igual a pandemia agora, a crise, ela ajuda a gente na vida a colocar as coisas na perspectiva correta, né? Na hora que você estava comentando, eu lembrei aqui de uma pessoa que eu tenho relacionamento de um banco aí, e ele falando comigo de um diretor do banco que quase morreu de Covid, sabe? E aí o diretor de banco falou com ele assim, depois, olha, eu quase morri de Covid, minha família está no Paraná, eu estou trabalhando aqui em São Paulo, se eu tivesse e não vejo minha família, aqui, deu para mim. Tipo assim, aí ele largou o banco, entendeu? E foi viver a vida diferente, de forma diferente, porque ele viu que aquele negócio, no final das contas, era a busca, mas uma busca que não, ele conseguiu ter a percepção exata que aquela busca não ia trazer para ele felicidade, ela estava sem sintonia com um punhado de coisas que eram importantes na vida dele, mas que só a crise que deu a oportunidade para ele de perceber isso, né? Então eu fico pensando que como que esses momentos que a gente tem mais difíceis e tal, quando a gente consegue se libertar um pouco dessas questões internas e ter a percepção mais adequada das coisas, né? Como que esses momentos eles nos ajudam a colocar as coisas na perspectiva correta, né? E aí todas as questões materiais que a gente sabe que, beleza, descobre que no final das contas são periféricas na vida, né? Assim, beleza, maravilha, mas não é exatamente não são as coisas que realmente são as essenciais na nossa caminhada de espírito, né? Exatamente, Leonardo. E você falando aí, apesar da gente saber que não é muito apropriado ficar dando testemunhos, né, nas exposições, mas me remeteu muito a uma lembrança, eu sou administradora hospitalar. E eu atuo atualmente numa administração de um hospital, no grupo de hospitais de pacientes crônicos em cuidados paliativos. Então, quando essa pandemia começou lá na China, já em janeiro, né, aqui foi depois do carnaval, fecha, mas já em janeiro a gente já estava estudando isso, porque estava nos assustando muito, né? Pensa bem, um hospital em que só tinha pacientes com alto potencial de óbito no caso do Covid, né? Como é que nós íamos manejar isso, lidar? E eu sou de Vitória e tinha uma unidade em São Paulo, em São José dos Campos. E foi assim, eu digo que foram os 2 anos mais difíceis da minha vida, sabe? Justamente por causa disso, essa preocupação. E quando teve que fechar o hospital e você não permitir mais que as famílias fizessem visitas, pacientes em cuidados paliativos que você sabia que estava já em fim de vida e você não permitir mais que a família entrasse para não colocar em risco outros pacientes que tinham possibilidade de recuperação. E muitas das vezes eu ia para São Paulo com o filho e eu tinha que deixar com os meus pais, voltava 15 dias de quarentena porque não tinha vacina, não tinha nada. E quantas vezes eu recebi telefonemas durante uns 15 dias, que foi o período pior do Covid, as pessoas ligando, não, porque é o diretor do banco e está precisando de vaga e não consegue, eu preciso que você me ajude a conseguir uma vaga. E aí a gente vê como que, o que é importante na vida, né? Porque no momento da partida, somos todos exatamente iguais, independente de estarmos num casebre ou numa mansão. Naquele momento que está ali, naquela hora derradeira, naquele salva ou não salva, somos todos exatamente iguais. Porque se não tem a vaga, não adianta.
para um e não adianta para outro. Tanto é que no que passou a pandemia nesse ano de 2022, a primeira coisa que eu fiz no hospital foi assim, olha, chega, eu não quero mais viajar, eu não quero mais nada. Justamente essa situação, né? Eu quero continuar trabalhando, mas eu quero trabalhar em um outro formato, porque não vai valer a pena, sabe? Alguns de nós, e é isso que o Espiritismo, sou eternamente grata a ele, nos traz essa possibilidade, alguns de nós têm essa luz, esse start ainda a tempo, né? Justamente pelas leituras, justamente pelo Evangelho, justamente por estar tendo essas oportunidades de estarmos aqui juntos trocando experiências, né? Mas quantos de nós passam uma existência inteira sem se ligar nisso? E aí depois, quando chega ao plano espiritual, nós pedimos novamente uma chance de renascer e fazer de novo uma trajetória que vai nos trazer aí um ensinamento, uma evolução. Então, este tema da busca, eu vejo que ele nos remete justamente e mexe muito com o nosso íntimo justamente nisso, né? Para que nós façamos esse balanço do que nós estamos buscando nessa nossa existência. Porque todos nós ainda estamos com tempo, né? Nós não sabemos ainda quando será a nossa partida, mas todos nós estamos com tempo. Mas uma reflexão que é sempre bom a gente fazer, né? Se nós soubéssemos que iríamos morrer daqui a 1 hora, o que é importante para nós? O que nós estamos tendo aí de... O que nós não abriríamos mão de ter feito na vida, né? Ei, Paulo. Pode falar, Paulo. Oi, Daiane, tudo bem? Tudo bom? Uma coisa que nos tira dessa busca, muitas vezes, é o medo, né? O medo nos paralisa e nos retarda nesse processo aí das buscas interiores, dos enfrentamentos, igual você colocou no início da sua palestra, né? Da árvore lá, da busca, dessa busca que eu vou sofrer isso, sofrer aquilo outro. Então a gente tem que romper essas coisas que são principalmente o medo do desconhecido, né? Da vivência, do estar presente, de viver livremente, né? Porque a gente é cheio de amarras, né? O que que eu posso perder, o que que eu vou ganhar nessa balança aí, e acaba que a gente faz menos pelo medo. É verdade. E você trouxe uma reflexão que realmente é muito interessante, né? Porque se a gente for parar para analisar direitinho, eu não tinha me ligado nisso durante o estudo, mas o medo, qual é o maior medo que nós temos? É de sofrer. E é isso que nos paralisa, né? Porque é esse medo de sofrer que faz com que nós soframos tantas vezes, né? Mesmo sofrendo numa situação de estarmos estagnados, porque a mudança ela dói, né? Quando a gente se propõe a mudar, a gente tem que romper muita coisa, inclusive esse medo do desconhecido, né? E a mudança ela gera esse desconforto, porque por pior que esteja a nossa situação, nós estamos acomodados a ela e acostumados. É previsível, né? Nós já sabemos qual é a dor, aonde que dói, qual é o aborrecimento que a gente tem, o que fala que nos traz esse aborrecimento. Então, nós já estamos acostumados com isso, né? E aí, quando a gente se acostuma, a gente tem essa dificuldade de romper com as mudanças, né? Esse medo que você está dizendo aí, né, Paulo? É muito interessante isso na nossa vida. E aí nos paralisa da busca, né? A busca pelo saber, a busca pelo conhecimento. Porque quanto mais a gente vai sabendo e vai conhecendo, mais a gente vai mudando a nossa postura, a nossa atitude, né? É bem por aí mesmo. Eu acho que vai mais na busca da ação mesmo, sabe? A gente pode até conhecer muito, mas ainda tem medo de enfrentar a nossa realidade interna, de enfrentar a realidade externa. Então, é o campo da ação que realmente o medo nos bloqueia bastante a ação. Exato. E eu acho que até por isso que Jesus falava pra gente, né? Buscar e achareis, bater e abrir-se virar. Tipo assim, corre, meu filho, vai atrás, né? Vai à luta, não fica só ouvindo, só falando, não, né? Pega e faz, põe a mão na massa para conseguir chegar lá, né? E aí, Joana continua
num outro trecho, dizendo: saindo da sombra total, em razão da ignorância, em predomínio na qual se encontrava a aquisição da luz interna, deslumbra, ensejando horizontes mais nobres, que atraem irresistivelmente para cima, para o infinito, nos lembrando, né, que o homem Jesus sabia, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução, o que destacava de demais criaturas terrestres, apresentando-se como o modelo e o guia a ser seguido. Criado por Deus e havendo alcançado o excelente estágio de progresso e de iluminação em que se encontrava, aspirava para que todos os indivíduos, a mesma posição tendo sua vez, o Pai como exemplo e o foco conquistado. Assim sendo, propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Antes cresça, busca, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos ativismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. Jesus aí, então, é isso que a gente acabou de falar, né? Já meio que sintetizou o que nós falamos. Jesus, esse modelo e guia, quando esteve entre nós, ele sabia que todos nós também teríamos condição de evoluir, né? E era isso que ele desejava para os seus filhos. Por isso que, como governador da Terra, ele se predispôs a encarnar entre nós, para mostrar que é possível ser, que é para ser esse exemplo, para que nós sigamos, mas que nós precisamos de, nessa busca, haver o movimento, haver a ação, haver a atitude de nossa parte, né? Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade almeja. Isso é fundamental, né? E é isso que Jesus, quantas vezes, quando nós chegávamos até ele, ele nos perguntava, né? O que buscai? E essa é a pergunta que nós nos fazemos essa noite, né? O que nós estamos buscando? À luz da psicologia profunda, a única realidade é aquela que transcende o limite do objetivo, do imediato, das necessidades do prazer sensualista e da exaltação do ego. Aí a gente vem para o entendimento, né, do que o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, tenta nos remeter, né? Que é esse olhar para nós mesmos, para nós encontrarmos essas respostas, e não as respostas prontas que a gente tem aí no Evangelho, que a gente tem aí nas leituras, mas as nossas respostas mais íntimas, que muitas das vezes nós temos sequer coragem de falar para o outro, e que não é necessário, né? Porque o progresso ele é individual, a evolução ela é individual, então nós não precisamos de ficar descrevendo para o outro o que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo, mas nós precisamos de trazer isto para a nossa consciência, buscar lá do inconsciente muitas das vezes, ou do pré-consciente, para a nossa consciência, o que nós estamos buscando, qual foi a proposta que nós fizemos para esta encarnação. Deus nos concede aí a justiça divina do esquecimento, né? E com isso nós nos esquecemos também daquilo que nós nos comprometemos antes de aqui encarnarmos. É uma bênção, porque é como se fosse num processo cirúrgico, né? Imagine nós sermos cirurgiados sem anestesia. Seria uma dor quase que insuportável e uma experiência de fato inesquecível e marcante, que muitas das vezes não iria nos melhorar, porque ia ser um bloqueio tão grande em relação àquele sofrimento, aquela dor que nós passamos, que nós não conseguimos superar. É o que acontece quando nós esquecemos, né? Imagine se nós soubéssemos quem nós fomos, o que nós fizemos, como nós nos portamos em muitas das nossas relações que hoje estão debaixo do nosso mesmo teto. Dificilmente nós conseguiríamos aí trabalhar com uma isenção para seguir em frente. Por isso,
essa anestesia que nós tomamos nesse processo cirúrgico, né, de retornarmos à Terra. E aí nós trazemos em nós, na nossa essência, o porquê estamos aqui, aonde nós já conseguimos alcançar e o que nós estamos buscando. E é isso que é importante nós retirarmos uns minutinhos do nosso dia para que nós refletíssemos sobre isso, né? Santo Agostinho disse, né, todos os dias ao dormir, faz a reflexão lá para a reforma íntima, né, de nós pensarmos o que nós fizemos, se nós causamos o mal a alguém, o que nós poderíamos ter deixado de fazer. Realmente é muito difícil a gente fazer isso todo dia, na correria, até a hora de dormir, não dá nem 2 minutos para dar tempo, mal dá tempo de fazer a prece, quanto mais de refletir como foi o nosso dia, né? Mas é importante que nós não nos esqueçamos disso, que os nossos momentos de aflição sejam importantes e sejam bem utilizados para isso também, porque muitas das vezes são nesses momentos de aflição que nós buscamos a Deus. Por isso o sofrimento, a dor, ela acaba sendo importante em nossas vidas, né? Porque é isso que nos faz recalcular a rota. Porque quando tudo está às mil maravilhas, a gente está bem de saúde, bem de dinheiro, bem em tudo, a gente até esquece que tem que rezar. A gente até esquece que precisa de Deus, que precisa de Jesus. Mas a hora que o calo começa a apertar, o pau quebra, a gente perde emprego, a coisa começa a dificultar para a gente, quem que a gente se agarra? A Deus e a Jesus. E é nessa hora, esses momentos que todos nós, com certeza, vivemos em nossa vida, porque a nossa vida é de altos e baixos, né? Então, em algum momento nós vivemos, nós precisamos de aproveitar que nós abrimos o nosso coração para Jesus. Abrimos o nosso coração para pedir um milagre em nossa vida para resolver nossa situação e aproveitar para olhar para dentro, aproveitar para olhar para nossa consciência, para ver e perceber o que nós estamos fazendo diante do que nós viemos realmente fazer aqui na Terra. Que às vezes a gente está buscando, mas está buscando para a direção errada, né? Às vezes a gente realmente está aí na busca do dia a dia, está na ação, mas a direção ela está errada. Por isso a gente fica ansioso, por isso a gente fica irritado, porque o nosso inconsciente sabe que o que nós estamos correndo atrás do que nós estamos buscando, está indo contrário do que aquilo que a gente precisaria estar fazendo, que a gente está perdendo tempo. Aí vem as crises de ansiedade, as angústias, que a gente não sabe explicar, não sabe de onde vem. E a psicologia profunda, ela nos traz e ela nos leva justamente a parar para lembrarmos de nós, parar para lembrarmos que nós somos importantes, né? Ei, Ale, pode falar. Essa fala sua me fez lembrar da parábola inicial que você falou, né? E eu vivi essa parábola, mas diferentemente. Porque na beirada do meu caminho não tinha árvore nenhuma. Eu resolvi fazer uma caminhada e eu não esperava que ela fosse tão longa e já tinha passado mais de 3 horas e não chegava o meu destino. E eu realmente estava com fome e tudo, com sede também e tal. Aí, depois que eu pensei assim, bom, voltar eu não posso, eu tenho que seguir em frente. Como é que eu vou voltar? Voltar 3 horas? Não, vou para frente. Aí, depois de 1h30, mais ou menos, depois de 1h30, mais ou menos, eu vi um marco civilizatório, que foi um boteco, onde eu entrei e perguntei se tinha um lugar para comer naquela cidade lá, na cidadezinha que eu cheguei. Aí ele falou, tem. Porém, na hora que ele falou onde era, eu comecei a chorar. Eu estava cansado. Era no cruzeiro. E todo cruzeiro é no lugar alto da cidade, né? Então, eu tenho que subir mais ainda. Eu tenho que subir mais ainda. Foi quando eu percebi que o cruzeiro não era um lugar tão alto assim, eu subi e cheguei lá, tinha um restaurante lá famoso aqui em Belo Horizonte, por sinal. Estava cheio de folha de jornal preso nas paredes dele, de gente que foi lá comer lá, notícia dele, onde tinha uma famosa galinhada. Olha, chegou no bom lugar, então. Eu me fartei com a galinhada e depois voltei para casa, de ônibus dali. Valeu a pena, viu? Tá, então, tem esse detalhe também. Se você não vai conseguir comer, né, ou você não está na busca, então espera pelo final, aí.
Vai trabalhando, vai em frente. Busca o que você está querendo, aí. Exatamente isso, né? E você vê, e a gente percebe isso, né? Que normalmente quando a gente vai para a ação, a sensação, quando nós alcançamos, ela é maravilhosa, né? Porque é essa sensação de plenitude que a gente tem falado durante esse período todo, né? Que é a sensação, assim, de que, olha, a suficiência, pô, encontrei uma galinhada, olha que delícia, né? Naquele momento eu tenho certeza que você pode ter comido várias outras galinhadas maravilhosas na sua vida, mas aquela foi inesquecível. Aquela foi a melhor. Isso tem muitos anos, por sinal. Muitos anos mesmo, viu? Exatamente, e é isso que faz a nossa vida, né? E é isso que a gente, se a gente for parar para fazer uma reflexão, eu acho que esse capítulo nos traz muito isso, que os momentos inesquecíveis, os momentos em que nós tivemos mais aprendizados na nossa existência, certamente vai ser momentos que remontam esses períodos de nossas vidas, em que nós estivemos buscando, em que nós estivemos em ação, porque isso é o progresso, né? Joana de Anjos continua neste capítulo dizendo que o progresso ele é o resultado das contínuas tentativas de realizações em crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento. E o progresso é lei de Deus, né? Todos nós que estamos encarnados na Terra tendemos ao progresso. Tendemos à lei de trabalho, que vai nos trazer aí o progresso, né? O trabalho, ele é fundamental para ser o nosso alimento material, como a gente conversou mais cedo, né, que o Ale até muito bem ponderou a respeito das nossas conquistas materiais, mas também um alimento espiritual, porque é através do nosso trabalho que nós conseguimos pôr em prática ações que vão ajudar ao próximo e voltam para nós mesmos, né? E com isso nós progredimos. A busca, então, na acepção aí da psicologia profunda, é o intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação, abstendo toda a sombra temosa, geradora da ignorância e do sofrimento. Por isso que Jesus confirmou com sabedoria essa trilogia magistral que a gente tem tanto falado aqui esta noite, né? Pedi, buscai, batei. Todas essas são verbos de ação. Todos esses são verbos que nos inspiram ao movimento, a deixar de ser o que somos, para sermos melhores de nós mesmos, né? Não é sermos o outro, é sermos melhores de nós mesmos, né? E aí, neste ponto, a gente volta a falar um pouquinho sobre esse senso de suficiência. Eu trouxe até uma passagem do livro da Brené Brown, que fala muito sobre, Brené Brown, ela fala muito sobre essa questão da suficiência, né? E aí ela diz que a escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo de segurança e amor, até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter, e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa variação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família, o nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia, ou então comparamos a nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. Não é o que possuímos, mas o que gozamos, que constitui nossa abundância, como diz um provérbio popular. E esse senso de suficiência eu acho fantástico, porque nele nós vemos que quantas vezes nós comparamos a nossa vida à vida do outro, né? A vida do nosso vizinho, a vida do nosso colega de trabalho, a vida daquele colega que a gente segue lá no perfil, nas redes sociais. Só que nós nos esquecemos que a vida do outro é bem diferente da nossa.
Porque a nossa vida não é só essa, dessa encarnação. A nossa vida, a nossa história, ela vem já desde muitas outras existências. E daí, quando nós, nessa encarnação, nos limitamos a nos comparar ao outro, ou a querer o que o outro tem para nós nos sentirmos plenos, para nós nos sentirmos suficientemente bem, nós nos frustramos, porque a nossa história é muito maior do que a de hoje. A história do outro é muito maior do que é o que ele se apresenta hoje. E esse é o grande dificultador que nós temos de conseguirmos a suficiência. Oi, Sebastião. Abri o microfone. Isso. Você falando sobre esse senso de suficiência, eu fiquei pensando aqui, e estou pensando nele, porque não tinha pensado nisso ainda. E a gente, eu estou falando por mim, a gente chega a uma conclusão, é que nós temos mais do que o suficiente, né? E por termos mais do que o suficiente, e sempre buscarmos esse mais do que o suficiente, é que está a causa do nosso sofrimento mesmo, né? É sofrer por aquilo que sobra, aquilo que não é necessário mais, pelo excesso, né? Exatamente. É para a gente pensar mesmo. A reflexão é justamente nesse sentido, né, Sebastião? Porque a gente se apega muito a essa existência, né? A gente esquece das outras já vividas e a gente esquece o porquê realmente estamos aqui, né? Para onde nós vamos, o que nós vamos levar para onde nós vamos. Aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente para e fala assim, não, realmente, eu não preciso de chorar tanto, eu posso chorar menos. Tenho que chorar, mas posso chorar menos, né? Tenho mais que o suficiente. Exatamente. E aí, Joana ainda continua dizendo que a belicosidade, né, a guerra, o rancor, né, o predomínio do egoísmo no comportamento, o atraso moral, constituem dificuldades muito grandes a serem vencidas, por dependerem exclusivamente de cada ser. Nenhum decreto externo, imposição alguma, poderá alcançar a criatura em si mesma, lutando com suas dificuldades e limitações. Essa parte do capítulo que eu acho assim fantástico, onde a gente vê assim, nossa, como realmente a luz da psicologia profunda no Evangelho de Jesus é tudo que a gente precisa para a nossa existência mesmo, né? Porque não adianta nenhum decreto, não adianta ninguém virar para a gente falar tudo isso que nós estamos conversando aqui durante esses 60 minutos, se não partir de nós essa vontade de mudar, essa vontade de buscar aquilo que nós realmente queremos. Então, não adianta, tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos ouvindo, não vai mudar em nada a nossa vida se nós não partirmos para a ação. E isso é individual, isso é de cada um. Então, é muito importante, sim, que nós ouvimos, sei lá como é que a gente fala isso certo, que eu já me bananei aqui. Isso tudo sobre o Evangelho. Ouçamos isso, ouçamos. Obrigada, Paulo. Ouçamos isso tudo para que nós consigamos, a cada dia, e igual aquela água mora em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, para que nós, através da educação, que é isso que nós estamos buscando, né? Que é desenvolver essa asa do nosso intelectual e através da nossa ação nós consigamos alcançar aí o progresso moral. E aí a gente já está partindo para os finalmente. Eu estava super preocupada com o tempo, preparei 22 slides aqui, eu estou no 8 ainda, mas já estamos chegando no finalzinho aí do capítulo. A última parte que eu acho interessantíssima para que nós reflitamos aí neste final de ano e que está aí neste capítulo, em que Joana de Ângeles, a parte que ela fala, que é a conscientização da imortalidade, portanto, é de relevante importância para a busca. Aquela que não se detém quando se conseguem os objetos,
as ambições materiais e emocionais que atendem a um momento e logo cedem lugar às novas expressões de ansiedade. O cuidado que nós temos que ter, porque é certamente a doença do nosso século, é a ansiedade. Por esse senso de suficiência, está tão difícil de alcançarmos. E aí nós temos essas dificuldades. Só um minutinho. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é usada para se referir a um estado de tensão, apreensão devido a uma expectativa. Essa manifestação é uma relação normal. Contudo, quando provoca sofrimento, passa a ser considerada... Só um minutinho. Passa a ser considerada patológica, pois chega a provocar distúrbios orgânicos. Freud, então, salienta que a ansiedade é consequência de traumas da infância que foram rechaçados pelo ego como um mecanismo de defesa para evitação da dor. O autor também salienta a relação entre desamparo e a separação da mãe, fazendo com que o indivíduo vivencie a sensação do desamparo devido à necessidade pulsional, como no nascimento. Nós espíritas também podemos dizer que muitas de nossas ansiedades são frutos de comportamentos que nós tivemos, não só nessa existência, como na existência passada. Por isso a importância de trabalharmos tanto que nós temos buscado, para que nós possamos também tratar e nos prevenir das doenças como a ansiedade. E para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Clarice Lispector, chamada Costume, que diz: a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ver e ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal num ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque se está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir o telefone. Hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisa tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja, o que necessita, e a lutar para ganhar, para ter o dinheiro com que pagar. E a saber que cada vez se pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, ao cheiro de cigarro, à luz artificial, ao choque que os nossos olhos levam à luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor ali, um ressentimento aqui, uma revolta colar. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque é sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar nas asperezas, para preservar a pele. Se acostuma para evitar as feridas, os sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde em si mesmo. Que nesta noite, então, nós possamos, meus irmãos, com o auxílio dos companheiros espirituais que nos acompanham todos os dias, deixar de nos acostumar
e termos forças para buscar, mesmo que para isso nos sobre alguns ralados, nos sobre algumas feridas. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que me foi concedida de estar com vocês, aprendendo com vocês a respeito do Evangelho de Jesus. Uma ótima noite. Adaela, a gente que te agradece a oportunidade de estarmos juntos aí, se você trazer esses ensinamentos para nós. E antes de encerrar, eu gostaria só de lembrar uma coisa que você falou logo no início, que a gente ficou meditando assim a palestra inteira sobre isso. Quando a gente já escutou isso várias vezes, né, que a gente tem que subir para o próximo degrau. Mas a gente nunca parou para pensar que aquele próximo degrau nosso, ele é o quê? Ele é cheio de possibilidades, igual você citou, possibilidades que a gente nem imaginava existir. Então, isso aí me chamou muito a atenção nesse sentido. Exatamente. Bom, então, a gente agradece a presença de todo mundo, a você também, Ronaldo, por estar aí.